Ministra, boa noite. Obrigado pela presença da senhora aqui ao vivo no Em Pauta. A pergunta é óbvia, eu não posso deixar de perguntar. Qual é a percepção da senhora em relação a essa votação no Congresso com o aval de gente muito próxima do presidente da República? Estamos falando aqui, por exemplo, de Alexandre Padilha, que determina um redesenho administrativo da gestão desse governo Lula 3 e que atinge diretamente a pasta do Meio Ambiente de Marina e a pasta da senhora, que deixa de ter a prerrogativa de conduzir parte da etapa da demarcação de terras indígenas. Na prática, ministra, de que maneira essa resolução impacta o seu ministério e como será daqui para frente? Olá, boa noite André, boa noite Marcelo, né, todos que estão compondo aqui. Nós não temos dúvida que o Ministério dos Povos Indígenas foi criado, né, e já no início, né, dessa estruturação trouxe para si a prerrogativa dessa etapa da portaria declaratória. Né? Então, é parte do rito da demarcação dos territórios indígenas que antes era feito no Ministério da Justiça. Então, com a criação do Ministério, é mais do que natural, né, que essa atribuição viesse para o Ministério dos Povos Indígenas. Agora, com essa retirada, há um esvaziamento da pauta principal do Ministério. Né? Não temos dúvida que é sim uma tentativa de esvaziamento, né, do Ministério dos Povos Indígenas, que fica agora com a prerrogativa de cuidar da proteção, da gestão e do usufruto exclusivo. Né? Mas o presidente Lula foi eleito, né, e em sua campanha falou desse compromisso de retomar a demarcação das terras indígenas. E para nós o melhor lugar de cumprir essa etapa é o Ministério dos Povos Indígenas, né? E hoje acompanhamos durante toda a tarde no Congresso Nacional, né? Fizemos ali ainda algumas conversas para a gente tentar, né, pelo menos apresentar um texto alternativo para que o Ministério não pudesse ficar totalmente de fora, né? Mas infelizmente o texto foi aprovado e essa atribuição, né, da portaria declaratória volta para o Ministério da Justiça. Ministra, a senhora mesmo disse hoje lá no Congresso que o ministro Flávio Dino não quer isso, né? Não concorda com essa mudança que passe para a pasta dele. A senhora falou que tentou durante a tarde um texto alternativo. E a gente sabe que agora tem que passar pelo plenário, vai para o Senado também, pode sofrer modificação. Que alternativa seria a melhor? Qual a melhor saída para a senhora nesse momento para que esse texto ainda possa ser alterado antes da decisão final? O que nós estávamos propondo era que, né, tudo bem dessa atribuição do parecer da portaria declaratória e para o MJ, mas que fosse ouvido o Ministério dos Povos Indígenas e as comunidades interessadas, né, ou pelo menos em articulação com o Ministério dos Povos Indígenas. Então, era ali uma alteração muito sutil, né, mas que garante essa participação do Ministério nesse processo. Quer dizer, nem mesmo que os povos indígenas e as comunidades sejam ouvidos nesse processo, eles conseguiram incluir no texto, para a gente ver o tamanho, né, dessa modificação. Ministro, o Guga tem uma pergunta para a senhora. Ministra, boa noite. A senhora avalia que o presidente Lula poderia ter um papel mais forte em ajudar o Ministério dos Povos Indígenas? A senhora está um pouco decepcionada com a postura dele? Olha, eu não posso negar que há sim uma certa frustração, até porque o presidente Lula se comprometeu durante a campanha, né, prometeu o Ministério, criou o Ministério, cumpriu, e este ano, né, se posicionou fortemente, né, com esse protagonismo dos povos indígenas e a retomada da demarcação dos territórios, né, após 4 anos aí de total paralisação das demarcações, né? Então, acho que da forma como ficou,
apresenta, né, ou resgata, inclusive, esse comportamento tutelar do próprio Estado sobre os povos indígenas, de não permitir que a gente decida, né, de não permitir que a gente participe desse rito da demarcação de terras indígenas. Eu sei que o Congresso Nacional está pressionando muito, sei que a bancada ruralista está muito articulada também para, inclusive, enfraquecer essas pautas que são prioridades no governo, né? Mas acho que o presidente Lula poderia ter entrado um pouquinho mais forte, né, para impedir essa retirada dessa atribuição do Ministério dos Povos Indígenas. Flávia. Boa noite, ministra Sônia. Eu sei que a senhora acabou de voltar também de encontros internacionais, então essa visibilidade que o André mencionou, se referindo à ministra Marina Silva, é também sua, como personalidade representante de uma agenda que o Brasil pretendia, né, protagonizar e está esbarrando aí na resistência de um Congresso muito conservador e de um governo hesitante. Essas são minhas palavras. A ministra Marina mencionou a questão de gênero, né, de esse avanço na direção do esvaziamento dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas, ter também um componente, um agravante, que é o fato de as duas pastas serem comandadas por mulheres não brancas, a senhora indígena, ela uma mulher negra, ambas de origem popular. A senhora concorda com essa leitura da sua colega? Há misoginia nesse processo? Concordo sim, Flávia. Inclusive, nós debatemos isso hoje à tarde, né, porque 2 ministérios que é comandado por 2 mulheres, né, que exatamente as mulheres que representam a diversidade, né, dentro deste governo, estão sendo tão atacadas, né, de forma tão, né, brutal pelo Congresso Nacional. Eles querem tirar de nós toda essa credibilidade, né, e continuar com essa responsabilidade atrelada a outros ministérios. Então, não é possível, não dá para entender por que todo esse esforço, né, para tirar a demarcação do Ministério dos Povos Indígenas, para tirar, né, todas as pautas tão caras como a ANA do Ministério do Meio Ambiente, né, como o Cadastro Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente, que tem tudo a ver, né, com o órgão. Então, certamente que nós entendemos que há, assim, sabe, um machismo, um racismo também impregnado aí no parlamento, né, que não quer trazer para a gente, né, não quer entregar para a gente essa credibilidade de também tomar as decisões sobre o nosso país, né, e sobre umas pautas tão importantes, tão urgentes, né, para a gente garantir o equilíbrio climático, garantir a proteção do meio ambiente, né, que é hoje temas tão urgentes, né? E ninguém melhor do que nós para estar fazendo esse debate, essa tomada de decisão. Até porque, né, ministra, o Ministério foi criado para isso também, né? É a sua principal pauta, como tirar do Ministério dos Povos Originários demarcação de terras indígenas, é algo inacreditável. A Mônica Vogt tem uma pergunta para a senhora agora. Boa noite, ministra. Essa dificuldade com a medida provisória que reestrutura a administração para o presidente Lula se soma a esse impasse sobre a licença para exploração de petróleo lá no litoral, ou a 170 quilômetros do litoral do Amapá. Também aí uma causa que afeta as populações indígenas da região. Eu pergunto, dá conta de enfrentar 2 pressões tão grandes como essa? Quer dizer, o Ministério de Povos Indígenas pode perder essa parada no Congresso, na reestruturação do Ministério, e ainda perder, pelo que percebemos da fala de Alexandre Padilha ainda agorinha, também a discussão sobre a exploração de petróleo na região? Olha, você citou 2, né? Mas tem também o 490 lá no Congresso Nacional, que todos os dias, né, tem ameaça de ser votado. Tem o marco temporal lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então, nós estamos, assim, aqui enfrentando muitas pressões também que vêm de todos os lados, né? E como você vê, vem do Legislativo, vem do
judiciário, né? Vem de parte do executivo. Então, a gente tem conversado bastante, eu com a Marina, a gente está se apoiando, sou muito solidária também a ela, todos esses ataques que ela enfrentou agora com essa, né, não licenciamento por parte do IBAMA, né? E, claro, o IBAMA não pode dar um licenciamento se não há ainda os estudos suficientes para garantir que não haja, né, impactos, né, socioambientais aos povos indígenas, às comunidades tradicionais que ali vivem, né? Então, acho que o IBAMA está corretíssimo de cumprir essa parte técnica, exigindo aí os procedimentos adequados, né, para que, né, esses estudos sejam realizados. Deixa eu fazer uma outra pergunta para não perder o fio da meada aqui. Perdão. O ministro Flávio Dino até disse que não concorda com essa mudança, indo parar na pasta dele. Internamente, já há algum comprometimento dele com a senhora para dizer, ó, se vier parar aqui, nós nos comprometemos em ouvi-los, em colocá-los como parte desse processo, ministra? Olha, o Flávio Dino é um parceiro, né? Assim, a gente tem trabalhado de forma muito articulada e ainda na transição a gente fez essa conversa porque antes, né, era uma atribuição de lá e para trazer para o Ministério dos Povos Indígenas a gente conversou para tomar essa decisão, inclusive ali de forma dialogada, né? E o Flávio Dino tem sim se colocado muito aberto a fazer esse diálogo, né? Agora, eu acho que a questão não é nem tanto esses 4 anos que tem o ministro Flávio Dino, né, ocupando esse lugar, né, nesse ministério. Mas como que a gente pode pensar para frente, né? E depois? Porque hoje nós temos um parceiro ali que tem já, né, essa abertura para dialogar, para fazer com que a gente participe, né? Mas isso não pode virar uma instância ali dentro da estrutura que não vai permitir depois, né, que haja esse diálogo quando tiver alguém ali que não se abra, né, para permitir essa participação dos Ministérios dos Povos Indígenas. Então, com o Flávio é possível, mas eu acho que o perigo, né, pode vir depois. Não pode ter um combinado, né, um acordo interno que, por exemplo, pode mudar o ministro, né? E aí, mudam-se as coisas? Flavinha, eu já passo aí porque o André estava na fila, mas se for rapidinho, pode ir. Marcelo, eu só queria fazer uma sinalização em relação a isso que a ministra Sônia mencionou sobre Flávio Dino ser um aliado, mas repara, a questão com os povos indígenas e quilombolas no Maranhão, quando ele foi governador, não foram simples também não, viu? Só isso. Tá bom, obrigado, Flávia. Trigueiro. Ministra, mãe de todas as batalhas envolvendo direitos indígenas, eu acho que a senhora concorda comigo, é o tal do marco temporal. E esse Congresso parece com muita pressa e parece muito à vontade para votar logo essa questão. Marco temporal, resumidamente, definiria uma regra que não tem o amparo, segundo muitos juristas, da Constituição Federal e determinaria o seguinte: as comunidades indígenas que não tivessem sido assentadas, não estiverem ocupando suas terras até a data de promulgação da Constituição de 88, não teriam mais direito de reivindicar isso. A gente sabe que essa é uma questão muito importante porque são muitas regiões do Brasil onde há conflitos agrários exatamente pelo litígio envolvendo povos originais, ou grileiros, ou fazendeiros, ou pessoas que estão ali dizendo que têm o direito de ocupar uma terra que uma comunidade indígena, historicamente, teria, cada caso é um caso, o direito de ali estar. Qual é a visão da senhora em relação à forma como o Congresso e o STF, que informações a senhora dispõe de como o Congresso e o STF deverão se posicionar em relação a esse tema? Sim, André. Então, nós temos esse julgamento que está marcado para ser retomado no dia 7 de junho, né, no Supremo Tribunal Federal, conforme a presidenta Rosa Weber já anunciou, né? E como represália até a esse julgamento ser retomado no Supremo, o Congresso está todos os dias
ali ameaçando pautar o PL 490. Então, são duas medidas diferentes, né, mas que têm o mesmo objetivo. Né? O PL 490 tem ali mais 14 projetos de leis apensados a ele. Um é resgatar, inclusive, aquela famosa PEC 215, né, que a gente conseguiu com que ela fosse arquivada, que visa transferir a responsabilidade de demarcação de terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo. Então, essa medida é resgatada no PL 490. Né, autoriza a entrada de terceiros em territórios de povos isolados, além de facilitar o licenciamento para exploração, para acesso e exploração dos territórios indígenas, né? Ou seja, facilita aí o passar da boiada. Né? E o Congresso tem agora anunciado de pautar todos os dias, né? Ele anuncia de pautar o 490, para que o Executivo peça a retirada do marco temporal do Supremo Tribunal Federal. Então, é esse o jogo que está no momento, né? E para nós, povos indígenas, há já uma longa espera por esse resultado do julgamento do marco temporal, porque dele também depende o futuro das demarcações. E a gente sabe que há ali no Congresso Nacional toda essa ação articulada para impedir, para inviabilizar de todas as formas, né, esse avanço nas demarcações dos territórios indígenas. Então, é realmente assim também aí há uma grande expectativa, né, no resultado desse julgamento e que para nós, né, a gente espera que seja favorável. Vamos para o Ariel Palácio. Ariel, você me perdoe, eu acabei voltando aqui para Flávio e para o André, esqueci de você a sua pergunta. Desculpa, Ariel. Boa noite, ministra. Qual que é a totalidade da população de povos originários que estão em perigo neste momento? Aí seja por garimpeiros, por fazendeiros, por poluição e por doenças. Qual que é a proporção da população que está em perigo neste momento? Olha, Ariel, eu acho que não dá para dizer exatamente em números, né? Porque a gente trata de regiões e povos, né? E cada região do país a gente tem ali uma situação diferente, mas que é vulnerável igual, né? Uma situação de vulnerabilidade. Então, nós seguimos ali com a situação do povo Yanomami, que foi exatamente o que deu início aí toda essa, né, a esse trabalho aqui do Ministério, em parceria com outros ministérios, né? Então, Yanomami, a gente não conseguiu ainda concluir toda a retirada dos invasores do território, né? Seguimos com essas ações em curso, né, com essas operações, para que a gente possa limpar o território Yanomami e devolver para esse povo, né? Também começamos uma operação no território Uruauau e no território Caripuna, lá em Rondônia, e temos um planejamento aí para seguir também com desintrusão de madeireiros no território Caiapó, né, e também de garimpeiros no território Munduruku, de madeireiro também no Maranhão. Mas nós temos uma crise pataxó lá no sul, no extremo sul da Bahia, né, que também segue com muita violência. Nós temos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que é uma situação de vulnerabilidade constante, né, e além de lutar pelo território, lutam pela sobrevivência, pela vida todos os dias, né? Essa violência no Maranhão, né, no sul do país tem uma situação gravíssima ali de arrendamentos, né, dos territórios, que causa também muita violência. Então, assim, né, e na própria Amazônia, que aí segue, mesmo os territórios demarcados, seguem ali altamente pressionados e também, assim, ainda com processos, invasões e de violência, né? Temos trabalhado muito aqui, já no Ministério, parceria com o Ministério da Justiça, para adotar medidas, né, que possam retirar todos esses invasores e também diminuir essa violência. Ministra, está chegando. Pode falar, Camila, que tem uma informação aqui. Pode falar que foi aprovada a MP da Mata Atlântica e agora vão votar a urgência do marco temporal. Eu queria ouvi-la sobre isso. O Congresso acaba de aprovar, ministra. Acaba de aprovar a urgência do PL 490, né? A MP da Mata Atlântica, né? E vão votar agora a urgência do marco temporal. É isso que eu acabei de falar, né? Todos os dias eles estão tentando
né, estavam tentando já votar essa urgência e já aprovar o 490 antes do Supremo, né, retomar o julgamento. Para nós isso significa, né, mais um ataque sistemático aos direitos indígenas, né, uma negação aos direitos constitucionais sobre o território que tradicionalmente ocupamos, e isso vai totalmente na contramão, né, do que precisa ser feito para conter a crise climática, por exemplo. Né, nós estamos debatendo medidas, formas de reduzir o desmatamento no Brasil, né, de conter a crise climática, mas, né, essas medidas que o Congresso aprova vão totalmente na contramão do que precisa ser feito, né, infelizmente. Trigueiro. Olha, ministra, eu estou ouvindo a senhora, eu estou me lembrando de um amigo que eu fiz há algum tempo, e tenho orgulho de ser amigo, de um grande pensador e escritor indígena chamado Ailton Krenak. Quando passaram o governo Temer e durante o governo Bolsonaro, sem avanço na agenda dos direitos indígenas, sem novas demarcações de terra, eu perguntei para o Krenak, como é que fica essa situação de vocês? Está brabo, né? Ele falou, você pode ter motivos para preocupação. Nós estamos há mais de 5 séculos sendo alvos de massacres, perseguições, matanças. A gente já se acostumou a lidar com esse tipo de situação. E nós somos a resistência. Eu queria ouvir a opinião da senhora diante de tantos reveses. A senhora assumiu um ministério com muita esperança, um ministério que nunca foi criado. A senhora é uma liderança reconhecida internacionalmente, já foi considerada pela revista Time uma das maiores influências do mundo. Eu queria saber como é que está nesse momento Sônia Guajajara, no 5º mês de um governo em que tudo aquilo que se materializou a partir da proposta efetiva de mudar uma realidade que historicamente foi hostil no Brasil, a senhora continua firme e forte, acreditando que dá para virar esse jogo, ou está difícil? André, eu não vou entregar os pontos fácil não, viu? Nós vamos seguir resistindo, nós vamos seguir lutando, nós vamos seguir enfrentando, porque eu acho que não dá para desistir na primeira pedra que aparece no caminho, né? A gente tem que continuar aqui fazendo essa articulação. Eu acredito muito ainda, né, que é possível sensibilizar, né, parlamentares. Não é possível que eles não consigam, né, ter essa consciência da importância dos povos, territórios indígenas para a vida no planeta, né? Então, vou seguir firme aqui, sim. Vamos, né, agora continuar, né, aqui trazendo para prioridade as outras pautas indígenas, como, né, buscar essa proteção dos territórios, né, as condições para se fazer a gestão desses territórios, garantir o usufruto exclusivo, porque corre-se o risco também de se terceirizar o uso desses territórios indígenas. Nós precisamos garantir, né, esse direito constitucional do usufruto exclusivo, né, e mais no Congresso Nacional, né? Eu também sou parlamentar, eu sou eleita deputada federal e vou começar a ir mais no Congresso Nacional, participar das comissões e levar o nosso posicionamento para lá, né? Então, a gente tem que jogar também com as armas que temos. Mônica. Quando o Supremo Tribunal Federal chegou a agendar a votação do marco temporal há algum tempo, a gente assistiu uma grande manifestação de diferentes populações indígenas em Brasília, que foi para lá, acampou em Brasília, aguardando o resultado daquele julgamento que não aconteceu. Agora a gente tem aí a provável votação daqui a pouco da urgência do marco temporal. Eu pergunto, vai haver uma outra organização nesse sentido, uma outra manifestação importante e massiva de diferentes populações que vão ser afetadas por uma votação do marco temporal agora? Dá tempo? Existe alguém fazendo essa organização? Sim, né? Nós temos no Brasil a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, essa organização que eu
fiz parte, fiquei à frente durante 9 anos, né? Agora tem aí, né, a sua coordenação executiva, que continua articulando, que continua mobilizando, né, e já estão organizando para que haja essa participação das lideranças indígenas, né, aqui em Brasília durante esse período, né, do julgamento do marco temporal. Então, a gente está hoje aqui no governo, né, mas o movimento continua firme, continua articulado, né, continua mobilizando as bases para poder fazer essa manifestação, né, e todos esses protestos que precisar, né, quando for pautas do interesse dos povos indígenas. Ministra, me permita ler rapidamente aqui a matéria do G1, que chega agora com essa notícia que sai lá da Câmara. Eu quero ouvi-la depois para a gente poder contextualizar e mostrar para quem está em casa. O G1 acaba de nos informar o seguinte: Câmara ignora a decisão do Senado e retorna à brecha que pode aumentar o desmatamento na Mata Atlântica. A Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira ignorar a decisão do Senado e retomou trechos de uma medida provisória que enfraquecem regras do projeto da proteção da Mata Atlântica. Segundo especialistas, os dispositivos na prática facilitam o desmatamento do bioma. A matéria agora vai para a sanção presidencial porque ela já tinha passado pela Câmara, foi para o Senado e agora voltou. Para a senhora, eu vou para o Trigueiro antes para ouvir a gravidade dessa notícia na opinião dele, depois volto para a senhora porque o Trigueiro também quer nos ajudar a entender essa história. Por favor, Trigueiro. Olha, a Câmara dos Deputados está se superando. Talvez seja o pior colegiado em relação ao meio ambiente da nova República. Na prática, a notícia que você está trazendo, Marcelo, é a ratificação de algo que já havia sido aprovado na Câmara, depois foi derrubado no Senado. A Câmara reconstitui o absurdo de, na prática, dar um tiro de morte na Lei Federal de 2016. Me corrija, ministra, se não foi ou foi antes, 2006. A Lei da Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica é para proteger um bioma de onde sai a água que abastece aproximadamente 100 milhões de brasileiros. É o bioma mais castigado do Brasil e, tragicamente, ele está situado na área mais densamente povoada, onde são muitos os interesses econômicos para não haver limites, não haver restrições. Isso é muito sério. A Câmara dos Deputados está no momento que ameaça a agenda socioambiental climática indígena do Brasil. É uma sucessão de notícias péssimas e que promovem o desenvolvimento sujo e insustentável. É importante a gente dizer isso. Bom, ministra, além, se a senhora quiser comentar essa questão da Mata Atlântica, fique à vontade, mas eu gostaria de ouvir em relação à situação das comunidades indígenas diretamente afetadas a partir da licença não concedida pelo IBAMA à Petrobras para explorar petróleo e gás na margem equatorial da Amazônia. Existem comunidades indígenas situadas, por exemplo, no Amapá, que os defensores da exploração de petróleo e gás costumam dizer o seguinte: vai beneficiar essas comunidades, elas vão ter recursos, royalties, participações especiais, etc. Essa notícia para a senhora foi boa ou ruim? Que avaliação a senhora faz? Olha, André, eu acho assim, primeiro sobre a Mata Atlântica, né? E todas essas notícias trágicas, né, como você falou, estão, né, num dia só, né? Hoje a gente está aí para a terceira ou quarta